casamento é uma instituição divina. Diga comigo, o casamento é uma instituição divina. Abra a tua Bíblia, se você puder, no livro de Mateus, no capítulo 19. Os fariseus questionaram Jesus sobre casamento. Ele foi questionado sobre o casamento. Ele foi perguntado a respeito da opinião dele, o que ele via em relação ao casamento. E a primeira coisa que Jesus fez foi levar os fariseus para a criação. Diga comigo, a criação. O princípio. Mateus 19, versículo 4 diz: não tendes lido que aquele que os criou desde o princípio os fez macho e fêmea. Glória a Deus. E ele termina dizendo o que? Sobre o casamento, uma instituição divina, lá no versículo 6, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Deus instituiu o casamento, portanto, só Ele é o único com autoridade para estabelecer as regras a respeito do casamento. Quantos aqui são casados? Cadê os solteiros? Seu milagre vai chegar. Você já cantou pela fé aí, meu milagre chegou. Quando eu falo essa noite sobre o casamento entre homossexuais, eu falo da palavra. Jesus em Mateus, no capítulo 19, ele foi perguntado a respeito disso. E a primeira atitude de Jesus foi falar do casamento dizendo: Deus no princípio criou macho e fêmea, criou homem e criou a mulher. Outro ponto, o casamento é entre o homem e uma mulher. Fala para quem está ao teu lado, casamento na Bíblia é entre o homem e a mulher. Aí você diz, mas eu não acho que é. Querido, você não tem que achar. Seu achado está perdido. Nós não achamos, nós obedecemos, nós meditamos, nós cremos no poder do amor de Deus e da palavra de Deus. Quem está comigo aqui? A palavra de Deus é para ser seguida, é para ser vivida, e dela nós colhemos o fruto. Nós já falamos aqui no culto fé, que Davi, ele disse que escolheu na sua mocidade o quê? Os preceitos de Deus. Eu quero viver as bênçãos de Davi. Quantos querem viver tudo que ele viveu? As bênçãos que Deus derramou sobre ele, e aquilo que é promessa, nós queremos. Então precisamos guardar que o casamento, ele foi instituído por Deus, ele é divino. Outro ponto, casamento é entre um homem e uma mulher. Olha o versículo 5 lá de Mateus 19, você está comigo? Está todo mundo bem? Diz, depois de lembrar-lhes do que Deus fez macho e fêmea, Jesus disse, versículo 5, por essa razão, o homem deixará seu pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Em nenhum momento na Bíblia Deus reconheceu a relação de dois homens ou duas mulheres como um casamento. Jesus não falou, o homem vai deixar pai e mãe e vai se unir com outro homem, ou a mulher vai deixar a casa e vai se unir com outra mulher. Ele falou o princípio. No princípio Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, e ele disse claramente que a união deles viria, o homem sairia da sua casa e se uniria à sua mulher, e os dois seriam uma só carne. Estou muito feliz, o Vitório nasceu. Quem lembra, terça-feira passada eu falei, vai para fora, né? Pulou para fora, literalmente. Cassiane está lá em casa, a vovó Renata, a vovó Rosane, está todo mundo lá. O Vitório está lá, mamando.
e mamando mais um pouco, e depois mais um pouquinho. Minha noite hoje vai ser maravilhosa, em nome de Jesus. Mas ele nasceu bem. Cassiane teve o segundo parto normal. Foram 7 horas de trabalho de parto. É forte. Mulheres, vocês são fortes. Vocês aguentam o tranco, vocês são poderosas em Deus. O menino pulou, e o parto mesmo do Vitório foi 1 minuto. 1 minuto. Agora, o que é impressionante? Menino pulou para fora. Ela fez uma força. Viu, Consola? Foi uma só. Pá! Eu estava lá, fiquei quase 5 horas em pé do lado dela. E eu estou lá, e ela lá, com as contrações, ela via, passava, passava. E na hora que foi uma vez só, fez uma força, veio a bênção. Isso só é possível, essa química, essa maravilha, essa manifestação com macho e fêmea. Não tem jeito, é uma coisa, é além de mágico, é miraculoso, é sobrenatural, é forte demais. E o Vitório, sabe onde ele foi gerado? Lá em Jerusalém. Lá no Tetelestai. Ô Tetelestai maravilhoso. Está consumado. Foi pago o preço. Foi lá na terra do rei. Foi lá, meu amigo. Então esse menino veio debaixo de uma bênção. Debaixo de uma realidade da palavra de Deus. Não tem como. Por essa razão, o casamento é entre o homem e uma mulher. Diga para quem está do teu lado: é homem e mulher. É o que diz a palavra de Deus.